Olha esse comparativo aqui, ó. 35% versus 16%. É isso mesmo, um título pré-fixado, um CDB, em 2 anos, 35% versus poupança, 16%. Mais do que o dobro. Correndo qual risco? Os mesmos riscos. O risco de um CDB é o mesmo risco da poupança. Ambos têm um fundo garantidor de crédito. E em 5 anos? Em 5 anos o negócio piora. 115% versus 33%. Em 5 anos. O que você teria com a renda fixa? Em 2 anos, 35%, você levaria 5 anos com a poupança, correndo os mesmos riscos. Por que você ainda tem dinheiro na poupança? Me responda nos comentários. Eu tenho dinheiro na poupança por conta disso. Mas calma, calma. Fique até o final que eu vou mostrar para você que você pode tirar todo o seu dinheiro da poupança e ir para a renda fixa sem preocupações. Eu sou o Thiago do canal Assessor Especialista em Investimentos. Aproveite já, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curte, compartilhe aí, ajude o canal a crescer e levar informação. Vamos lá, vamos começar. Qual a diferença entre poupança e renda fixa? Bom, poupança só tem um tipo. Única e exclusivamente é a poupança, é aquilo que você vai investir, ela vai render. Se a Selic estiver, taxa Selic, tá? Meta Selic. Tem um vídeo aqui, inclusive, tá? No meu canal. Eu coloquei ele aqui, ó, na descrição, mas não vai para ele ainda, não. Assiste até o final aqui. Eu vou, inclusive, colocar ele aqui no final para você ver, falando sobre a renda fixa, tá? Sobre investimentos, se é o melhor momento para investir no Brasil, tá? Então, fica até o final. Aí no final vai ter o vídeo aqui explicando para você. E no final também vou colocar um vídeo sobre Selic e CDI, para você aprender um pouco mais. Poupança só tem um tipo. Você coloca, se a Selic estiver acima de 8,5%, tá? A poupança vai render 0,5% ao mês mais TR. Vai dar ali 7,5%, 8% ao ano. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela vai render 70% da Selic, certo? Quanto que está a Selic hoje? 13,25. Atual, enquanto eu gravo esse vídeo, 13,25 é o rendimento da Selic. Então, é a meta Selic, tá? Meta Selic, 13,25. Taxa Selic, a taxa negociada, de fato, 13,15. Ela é 0,10% abaixo da meta, assim como o CDI. O CDI é a cópia da Selic. Então, Selic. Se eu investir no Tesouro Selic, eu vou ganhar 13,15%. Se eu investir num CDB, 100% CDI, 13,15% ao ano nesse momento. Poupança é aquilo que eu falei para vocês. Vai dar ali em torno de 8%, 7,5% a 8%. Olha a grande diferença. Sem contar que o Tesouro Selic é o título soberano, é o título mais seguro do Brasil. Tá? E sem contar que CDB e poupança têm o mesmo risco. Vamos lá, vou falar para você como que funciona a poupança, como que funcionam os títulos de renda fixa. A poupança, você aplicou nela, ela tem aquele rendimento mensal que não muda. Ela não tem oscilação, ela vai subindo ali de pouquinho em pouquinho, mas tem a data de aniversário, tá? Então você tem que esperar o mês completo para tirar o seu dinheiro. Se você tirar 2, 3 dias antes, você perde todo o rendimento. Então a regra da poupança é simples, ela não tem imposto de renda, você tira, você tem que esperar o mês todo para tirar para ter o rendimento. Acima, Selic acima de 8,5%, ela rende 0,5% ao mês, mais taxa TR, que vai dar aquilo que eu falei para vocês ao ano mais ou menos. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Ponto. Poupança tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF, por conglomerado bancário. O que significa isso? Se você tem dinheiro na poupança, se você tem 500 mil na poupança, em um determinado banco, aquele banco quebra, você só vai receber 250 mil. Tá? Tá aí outra coisa que com a renda fixa você consegue se blindar mais ainda, que eu vou falar agora. Tá? Porque a não ser que você tenha o seu dinheiro dividido em vários bancos, tá? Várias poupanças de vários bancos, porque se tiver acima de 250 e o banco quebrar, você só vai receber 250 mil. Em menos de 30 dias você recebe. Tá? O FGC ele garante 250 mil por CPF, por conglomerado bancário, tá? E até 1 milhão durante 4 anos. Então, se tiver durante 4 anos, quebrou um banco aqui, você
perdeu dinheiro, o FGC pagou 250. Quebrou outro banco aí depois de um ano, você tem até 1 milhão dentro de 4 anos, depois passou 4 anos, renova. Ponto. Poupança é isso. Não tem segredo. Tá? Liquidez diária, você tira o que você quiser. Renda fixa. Tá? Renda fixa nós temos vários títulos, vários tipos de indexadores que você não tem na poupança. Tá? O que são os indexadores? CDI, IPCA+, IPCA é a inflação, tá? E mais uma taxa pré-fixada, tá? Igual e o CDI, igual esse comparativo aqui, ó. Tá vendo? É o IPCA+, aí tem o Selic, no caso, a gente poderia substituir pelo CDI, e tem aqui, no caso, pré-fixado, né, que está mostrando, comparando com a poupança. Só para vocês terem uma ideia dos títulos aqui, ó. Então nós temos, o que nós temos de renda fixa? Nós temos, vou falar os mais comuns, tá? CDB, LCI e LCA. Esses três têm o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Eles são emitidos por instituições financeiras. Nós temos CRI, CRA e debentures, tá? Que são emitidos por corporações, por empresas, JBS, então empresas que têm capital aberto, eles podem emitir esses títulos para captar recursos direto dos investidores, e não no mercado financeiro. Tá? Então, o CRI, CRA, eles são certificados de recebível imobiliário, certificados de recebível do agronegócio, similar aos LCI e LCA, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio. Tá? Ambos, todos eles não têm imposto de renda. São livres de imposto de renda. Debenture é como se fosse um CDB do banco. O CDB tem imposto de renda, a debenture também. Porém, tem as debentures incentivadas, que são de infraestrutura, elas não têm imposto de renda. Então, resumindo, eu vou colocar aqui, ó, nós temos CDB, LCI, ó, e tem os indexadores, tá? Por exemplo, voltando, CDB pré-fixado. Então você vai receber essa taxa pré-fixada até o final do vencimento. Não muda, você vai receber isso aqui. LCI com o CDI, ó, LCI indexado ao CDI. Ela rende essa porcentagem do CDI. Tá? E um CDB indexado à inflação. Então vai render a inflação, mais essa taxa pré aí, ó. Aqui nós temos a debenture, por exemplo, CDI mais uma porcentagem, então ela vai pagar o que rende o CDI do período, mais essa porcentagem. Depois nós temos aqui um CRA, que paga IPCA, mais uma taxa pré, então você recebe a inflação de todo o período, mais uma taxa pré. Tá? E lembrando, LCI, LCA e CDB, todos eles têm fundo garantidor de crédito, igual a poupança. CRI, CRA e debenture não tem. É garantia real. Se a empresa quebrar, você tem que entrar na fila para receber. Só que tem empresas que você vai analisar como? Você vai ver o rating dela. O segmento, lógico, você não vai investir numa debenture, tá? É uma opinião minha, de uma empresa do varejo brasileira. Eu prefiro investir, por exemplo, numa de energia elétrica, ou numa empresa que é muito grande, por exemplo, uma JBS. Ela tem um risco, né, o rating, risco de classificação, AAA, é o máximo de tudo, é o topo. Empresa mais segura, estou dando um exemplo, tem a Raizen, tem tantas outras empresas que emitem. Se você pegar uma empresa de infraestrutura, de energia, de saneamento, as empresas são empresas perenes, né? É difícil, vai ser muito difícil quebrar. Não vai. Mais difícil quebrar do que um banco. Então, você consegue escolher. E o CRI, CRA, debentures, eles têm um retorno maior, justamente porque tem um risco maior. Assim como o CDB, ele paga mais do que o Tesouro. A gente pegar o Tesouro IPCA, tá aqui, ó, Tesouro IPCA e CDB IPCA. Olha a diferença de rentabilidade. Tá? O Tesouro é título soberano, ele é considerado mais seguro. Só que o CDB ele tem um fundo garantidor de crédito, que te protege. Tá? Assim como a poupança, tem o fundo garantidor de crédito. Então, com a renda fixa, você consegue montar uma carteira de investimentos. Então, você consegue colocar uma debênture, um CRI, um CRA, você consegue indexar a inflação, e aí você consegue se proteger, porque quando a gente fala de investimentos, não é só rentabilidade, mas sim proteção patrimonial. Blindar o seu patrimônio. Blindar o seu patrimônio contra a inflação.
Então você pode colocar num CDB indexado ao CDI, você pode colocar num CRA indexado à inflação, tá? E você pode colocar num CDB pré-fixado. Essa parte do seu dinheiro que está no IPCA vai te proteger contra a alta da inflação. Você vai ganhar toda a alta da inflação, mais uma taxa pré. O que está em o CDB, o LCI que está indexado ao CDI, vai te proteger contra a alta de juros, porque se os juros continuar subindo, você ganha com a alta de juros. E o pré-fixado, quando acontecer da inflação cair e os juros também cair, você mantém uma rentabilidade altíssima, não muda nada. Então, diferente da poupança, que você está exposto simplesmente ao rendimento da poupança, que não rende nada. Então, com essa carteira, você consegue render muito mais do que o CDI. E você faz uma mescla, você traça uma estratégia. E aqui você tem proteção, porque você diversificou. Pensa, se você colocar tudo num banco, numa corretora, somente na poupança, passou de 250 mil, se aquela instituição quebrar, abraço, você só recebe 250 mil. Se você montar uma carteira de investimento, você mesmo dentro de um único banco, você pega emissores diferentes de LCI e LCA, emissores diferentes de CDB, e o risco passa a não ficar no banco, e sim naqueles emissores. Porque os bancos, eles são distribuidores. Eles distribuem títulos de outros bancos. Corretoras distribuem títulos de outros bancos também. Então, dentro de uma corretora, você consegue investir em vários emissores diferentes. O banco X emitiu aquele CDB, banco Y emitiu aquela LCI, banco H emitiu aquele LCA, empresa X emitiu um CRA, então você diversifica o seu risco. Você corre menos risco do que com dinheiro na poupança. Então imagina, você tem um rendimento que rende mais do que o dobro do que a poupança, correndo menos risco do que a poupança. E aí você estipula a questão da liquidez. Por quê? Porque tem títulos de renda fixa que não tem liquidez. A liquidez é no vencimento. Então você vai estruturar a sua carteira de acordo com a liquidez que você precisa. E você vai colocar investimentos que te dão total liquidez. Você precisou, você saca na hora, sem perda de rentabilidade, que a liquidez está ligada à disponibilidade do recurso versus a perda da rentabilidade, quanto você pode perder ou não. Então você, por exemplo, Tesouro Selic, liquidez diária, você tem rendendo ali 13,15% ao ano com liquidez diária. Você precisou estar na mão. Então você consegue estruturar uma carteira, que a poupança não. Então você consegue ter uma rentabilidade muito maior que a poupança, com liquidez, ou seja, mitigando o seu risco, um risco menor do que a poupança. E com a visibilidade no aplicativo, a mesma ali da poupança, lógico, um pouco mais complexo, porque terão vários investimentos. Só que aí você tem o pessoal da assessoria, como eu, assessor de investimento, que pode te orientar a isso. Então eu te pergunto mais uma vez, antes de a gente terminar, por que o seu dinheiro ainda está na poupança? Responda nos comentários. Se é falta de assessoria, falta de conhecimento. Se é falta de assessoria, falta de conhecimento, estou resolvendo o seu problema agora. Presto assessoria e dou curso. Inclusive, em breve lançarei meu curso de renda fixa e de renda variável também. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Termino esse vídeo aqui para não se estender. Antes de sair, curte, se inscreva, compartilha e deixa aqui 2 vídeos. O sobre investimentos, se é o melhor momento para se investir no Brasil, e a diferença entre Selic e CDI para você entender sobre esses indexadores aí, tá? Então, um grande abraço, agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês.